Bom, para nós de Lagoa Vermelha, para mim assim, é uma alegria poder ter essa oportunidade de estar aqui em Vacaria. Sou de Lagoa Vermelha, mas morei em Vacaria quando criança, bem pequena. Né? Meus pais moraram aqui há alguns anos e aí a gente retornou a Lagoa Vermelha. Então, Vacaria para nós tem um lugar especial nos nossos corações, as nossas lembranças, um carinho, porque também moramos aqui. Como nós estávamos ouvindo o Gilmar falar do momento que nós estamos vivendo, dos problemas nas questões das relações familiares, situações que às vezes nós ouvimos, vemos, não é? E fica muitas vezes incompreensível que determinadas situações aconteçam dentro de um lar. No entanto, a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela nos esclarece e nós passamos a ter uma compreensão exata do que é uma família na Terra, da sua responsabilidade, do seu papel, e também sabemos qual é a função da família e quem são aqueles que ali estão reunidos em torno de uma mesma família. Porque somente a doutrina espírita para nos ajudar a compreender determinadas situações que acontecem e mesmo assim manter a esperança na família e trabalhar para que essa instituição, para que esse lar, para que esta grande escola, né, que é a nossa primeira escola, que todo mundo já ouviu falar, ela possa se manter, se melhorar, porque segundo Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, nós vamos pegar apenas uma frase, ela vai nos falar que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Vejamos a importância, não é? E a seriedade que tem uma família. E ao mesmo tempo, nós ficamos preocupados porque Joana nos diz que a sociedade, o edifício, né, da sociedade, ela se ergue na família, na base de uma família. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade como que ela está, automaticamente nós pensamos, a sociedade é o reflexo das famílias. E se Vacaria não está muito diferente de Lagoa e do resto do nosso país, vamos ficar só aqui, cidade, estado, país, é preocupante porque na nossa cidade é da mesma forma. Então nós espíritas, que temos o conhecimento do papel fundamental que estamos vendo da família, está em nós valorizarmos os nossos lares, buscarmos fortalecer esta instituição, porque é dos nossos lares, as pessoas que estão nos nossos lares saem dos nossos lares para conviver nas mais diferentes instituições da nossa sociedade. Vamos começar pelas escolas, nas universidades, nas profissões. Então, nossos lares espíritas têm o papel fundamental de trabalhar na educação de homens de bem.
queremos um dia viver numa sociedade onde o ensinamento de Jesus possa ser aplicado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vejamos aqui quantos nós aqui estamos nessa noite reunidos. Não é? Com quantas pessoas nós aqui nos relacionamos? Os senhores, as senhoras, trouxeram seus valores, suas convicções, a educação que receberam em seus lares, trouxeram de outras vidas, né? E no lar, nós reencarnamos para nos aprimorar, para nos corrigir, para nos melhorarmos. Então, cada um de nós vem de um lar com uma trajetória. Reencarnamos nesse lar trazendo toda uma trajetória espiritual. E daremos continuidade a essa trajetória. Mas a cada encarnação nossa, nós vamos vir para um lar, para uma família. E essa família tem um papel fundamental, e aí pai e mãe, de nos ajudar a vencer os obstáculos que trazemos. A colaborar para que aqueles que se achegam à nossa família, e aí nós estendemos, né, a nossa família, nosso pai, mãe, filhos, mas toda a família, aqueles que se achegam à nossa família, possam encontrar a base, o apoio, para dar conta de tudo isso que estamos vivendo. Para que não vejamos mais crianças, adolescentes se suicidando, porque não tem uma estrutura psíquica, emocional, para suportar os problemas que todo mundo passa na vida, ou porque não suporta mais a situação que vive em seus lares, de abandono mesmo tendo pai e mãe, para que nós não vejamos mais as instituições que abrigam crianças cheias de crianças, mas não de crianças órfãos, crianças que estão abandonadas porque os pais estão ligados às drogas. Então, isso é triste. E nós espíritas não podemos fazer de conta que nada está acontecendo, mesmo que, graças a Deus, nas nossas famílias, a situação possa estar, de uma certa forma, tranquila. Porque mesmo nós sendo espíritas, famílias espíritas, todos temos dificuldades. As nossas famílias, a maioria das famílias, são famílias que vêm juntos para expiar, juntos para passar por provações, juntos para se melhorarem. Então cada um chega ali com seus problemas e com suas dificuldades, com seus defeitos, com suas qualidades. E aí está lá no Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe, que nos dá vários ensinamentos a respeito da importância da família e da educação dos filhos, que nem sempre se valoriza hoje. Então, nós vamos ver, a partir desse nosso entendimento, a história de duas famílias, que vou procurar resumir, e que os senhores poderão encontrar as duas histórias, uma no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e a outra história no livro Os Mensageiros, de Chico, através de André Luiz, escrevendo através de Francisco Cândido Xavier. Nós poderemos apenas relatar parte da história aqui contida. Então, no livro Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar a história. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já leu
esse livro? 3, 4, 5 pessoas. 5, 6 pessoas. Olha aí, tá bom? Tenho certeza que vocês vão querer ler esse livro. E os mensageiros? Mais gente. Que bom. Então nós vamos falar da história de Jerônimo de Araújo Silveira e a sua esposa Zulmira. Nós vamos trazer aqui a história de uma família ligada às questões materiais, cristã, mas sabe aquele cristão? Ligada mais às questões, aos valores materiais. E a outra família de Isabel, ligada aos valores espirituais. E nós vamos compreender e também fazer uma reflexão em torno de cada um de nós. Então, Jerônimo de Araújo Silveira, um burguês rico, nascido em Portugal, ele e sua esposa, comerciante de vinhos, muito zeloso pela opinião dos outros, pela opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família, muito amoroso e muito extremado. Mas a amorosidade desse pai Jerônimo era atender a todas as vontades e desejos materiais da sua família. Então, senhores e senhoras, pensem o seguinte: uma família rica, empresária de Portugal. Tudo o que o dinheiro poderia oferecer de conforto, de prazer, de luxo, esta família tinha. Além deles dois, eles tinham então mais 4 filhos. 3 meninas, Arinda, Marieta e Margarida, e um menino chamado Albino. A Zulmira nos fala aqui no livro, Camilo Castelo Branco, que ela era uma mulher muito vaidosa, frívola, acostumada às facilidades que o dinheiro pode oferecer. Então, uma família com todo o conforto que os senhores e senhoras podem imaginar. Então, o carinho do pai e da mãe era proporcionar a seus filhos, era proporcionar ao seu lar tudo. Os filhos pensavam e já tinham. A mulher desejava e o marido já atendia. Nós diríamos assim, que beleza, né? Que coisa boa. Mas nós espíritas sabemos que não é bem assim. Mas infelizmente esta realidade é a realidade de muitas famílias. Não só das ricas. As ricas têm uma facilidade maior. Mas há famílias de classe média e a classe mais pobre, que os pais também fazem de tudo para atender não as necessidades básicas da família dos seus filhos, mas para atender aos caprichos dos filhos, para que o filho não tenha menos que o colega, para que o filho e a filha não façam feio para os vizinhos, para os parentes, para os amigos, para que o filho e a filha não passem vontade. Então, pais, mesmo em condição social, financeira menor, fazem isso. Então, hoje essa família aqui do Jerônimo, da Zulmira, esse valor que eles dão para o dinheiro, para as coisas,
família. Não, 2018 nós estamos vendo isso. E hoje mais ainda, porque eu vou dizer assim, na minha infância, nós não tínhamos isso. Se os senhores que têm mais ou menos a minha idade vão ver que ou o pai que podia tinha, o que não podia, não tinha. Então nós tínhamos exatamente o necessário. Mudou, apesar de todas as dificuldades, mudou. As famílias hoje, por mais dificuldade que têm, elas têm menos dificuldade do que, vamos dizer, os meus pais, os vossos pais. Menos, bem menos. Então a gente não tinha. E hoje se tem muita facilidade. E esse é um grande erro. Outro grande erro, não? É o pai e a mãe dizer: meu filho não vai passar a vontade que eu passei. Ele vai ter tudo que eu não tive. Errou. Porque se o senhor e se eu estamos aqui hoje, exatamente pela falta que nós tivemos. Porque esta falta fez com que nós sonhássemos, com que nós trabalhássemos, desejássemos e lutássemos para ter aquilo que nós imaginávamos ou sonhávamos que nós não tínhamos. Hoje o que acontece? A criança, eu quero, às vezes ela nem termina, ela aponta e a mãe já sai. Eu lembro quando era criança, eu via às vezes os vizinhos, né? Às vezes a minha amiguinha, a vizinha, ali ficava com vontade, daí ficava mal, né? Ver barriga, se atacava dos velhos, aquela coisa. Os mais novos talvez não ouçam isso, né? E aí, às vezes, coitada da mãe lá, sofria para conseguir, para matar aquela vontade daquela criança. E eu ficava indignada comigo, porque eu ficava com vontade, não me dava nada. Não ficava doente. Então eu podia pedir para o meu pai, para minha mãe, eu pensava: Jesus, por que não me ataca os velhos também? Né? Que daí eu ficava, ia dar febre, porque eu vi que as crianças vizinhas davam febre. Coitada das mães, né? As mães sofriam, gente. Era assim. Eu costumo contar que quando eu ficava doente, né? Eu ficava doente mesmo. Aí a primeira coisa que eu pedia, e olha, hoje é uma coisa que tem bastante maçã, né? Eu pedi uma maçã para minha mãe. A maçã argentina ainda, era só essa que tinha. Coitada, eu não sei como é que ela fazia, mas daí ela dava um jeito, eu estava doente, né? Acho que ela ficava com medo que eu morresse. E aí ela comprava maçã, e eu tenho um irmão. Aí ela comprava maçã, uma, e partia no meio. Metade para mim e metade para o meu irmão. E era quando eu comia maçã. Então, hoje, quando eu vou na fruteira, é o lugar que eu me sinto mais feliz. Porque eu gosto de comer frutas, e aí hoje eu vou na fruteira e às vezes eu lembro de: ai, obrigada, meu Deus, que hoje eu posso escolher a fruta que eu quero comer. Mas se tivesse sido diferente, eu nem daria bola, não é? Então são coisas simples, pequenas, que nós não observamos, mas que são importantes para construir o nosso caráter e nos fazer fortes para as dificuldades da vida. Então essa família, que eu estou vendo que eu vou ter que resumir bem aqui, porque não vai dar tempo. Essa família, acostumada a todos os luxos, eis que o seu Jerônimo vai à falência. Perde tudo. E quando o nosso único valor são as coisas, quando eu perco as coisas, eu perco tudo. Ele amava a família. Porém, ele não teve coragem de dizer para aquela sua família acostumada ao luxo que eles estavam na miséria. Aí ele teve a infeliz ideia de se suicidar, achando que os amigos que estavam sempre na sua casa, amigos de festa, amigos de jantares, amigos de viagens, sabe esses amigos que a gente precisa procurar? Tem bastante, que não precisa nem conquistar. Ele tinha muitos.
E ele, na cabeça dele, na ingenuidade dele, pensou que ele se suicidaria e seus amigos ficariam penalizados. Eram amigos, não é? A gente conta com os amigos quando estamos com problemas. Iam ajudar a família dele. Ele tinha um dinheirinho escondidinho lá, em segredo, iam ajudar a família dele. Ele morre. E qual é a primeira decepção de um suicida? Perceber que não morreu. Então, depois de um sofrimento muito grande, foi amparado. Depois que ele raciocinou, ele queria muito ver a família. Saudade demais. E o seu orientador ali, quem cuidava dele, disse: não, tu não pode ver tua família. Mas eu preciso ver minha família. Ele incomodou tanto que eles resolveram deixar que ele fosse ver a família. Então desce uma equipe, vocês leiam lá, né? Desce toda uma equipe, todo um aparato, tudo para proteger, porque não é bem assim o suicida, né? Para descer. Quando ele chega na sua casa, ele vê a casa, ele se arruma enquanto ele se veste, ele traz uma maleta de flores para a esposa. Ele não se toca que ele morreu ainda, apesar de saber, mas sabe aquela coisa muito materializada ainda. E aí ele entra pela porta dentro da casa, gritando feliz pela esposa, chama pela Zulmira, chama pelo Albino, Marieta, Margaridinha era a caçulinha dele. Quando ele desencarnou, a filha dele, em 1890, a filha dele estava com 6 anos e ele amava aquela filha. Ele chamava ela de Margaridinha. E ele chama ela Margaridinha e tal. E ele vê vultos e ele não encontra ninguém. Aí naquela ansiedade dele, ele passa e enxerga um calendário na parede. Quando ele vai ver a data do calendário, vejam, ele se suicidou em 15 de fevereiro de 1890. Quando ele olha no calendário, é 6 de novembro de 1903. Passaram-se 13 anos, ele levou um susto, porque ele imaginou que a Margaridinha ainda estava com 6 anos, 7 anos, não se deu conta, o tempo lá é outro. Aí ele sai desesperado. E quando ele sai para fora, ele percebe que na rua caminham espíritos inferiores, obsessores, zombeteiros. Sabe? Vocês sabem, né? Que nós estamos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos. E aí, ele é um suicida. E os espíritos reconhecem ele e sabem da história da família e a espiritualidade que está com ele. Os espíritos que estão com ele de luz permitem que um deles se aproxime. E ele, porque ele vem perguntando onde está a família, e um deles se aproxima e diz para ele: tu quer saber onde está a tua família? Hein? Tu não te suicidou? Tu não tirou tua vida? Tu está preocupado com a tua família? Tu quer saber como está a tua família? Então nós vamos te dizer: Zulmira não está numa situação muito boa. Os credores tomaram-lhe a casa e o pouco dinheiro que guardava em segredo. O teu filho Albino está preso numa penitenciária de Lisboa. E a tua Margaridinha, que tu tem tanto carinho, vive nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores, explorada pela própria mãe Zulmira, que não se conformava com a necessidade e não queria trabalhar. Lembramos, ela não trabalhava. Para que trabalhar? Ela não era acostumada a trabalhar. A Marieta estava casada, filha mais velha, cheia de filhos doentes, passando fome, sob um marido alcoólatra e violento. Finalmente, a Linda trabalhava em um hotel de 5ª categoria, lavando o chão, areando panelas, engraxando as botas dos viajantes imundos e nem sempre respeitosos.
tudo a troco de um lugar para dormir e um prato de comida. Quando ele ouve isso, ele não acreditou. Não, minha filha Margaridinha, não, meus filhos. Aí ele é orientado a seguir com eles, mas ele quer se certificar se é verdade. E aí fica a história para os senhores lerem o que vai acontecer depois com esta família. Mas ele vai em busca, e ele realmente encontra sua família, exatamente como esse espírito inferior fala. Mas por quê? Uma família acostumada a ter tudo, e da noite para o dia, acontece isso com muitas pessoas, nada. Alguém foi buscar ajuda nos amigos do pai, como o pai imaginava. Mas aí não tinha mais amigos. Jogado na rua pela mãe, que primeiro a mãe, quando estava nova, tentou enriquecer de formas ilícitas, erradas. Quando veio a idade, ela pegou então e pôs a sua filha mais jovem nesse caminho. Se prostituir, vender, enfim. Porque esta mãe não tinha estrutura nenhuma. Porque o único valor desta família era o valor do dinheiro. Eram as coisas, o único valor desse lar. Então lembremos lá do Evangelho. Lá no Evangelho, ele vai nos falar da verdadeira propriedade. E aí nós espíritas às vezes esquecemos. Porque nos afligimos, porque criamos situações ligadas à matéria, necessidades que não temos, e depois nos afligimos e esquecemos, porque valorizamos. Nós espíritos às vezes agimos como um materialista, ou alguns, nem todos, valorizando as coisas mais do que o material, e aí sofremos. Lá no Evangelho ele vai nos falar o seguinte: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante a permanência da terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, quando nós reencarnamos trazendo conhecimentos, qualidades morais e a nossa inteligência para ser desenvolvida. Chegamos aqui e muitas vezes os responsáveis pela família, pelos filhos, têm uma preocupação extrema em dar coisas aos filhos, em desenvolver a inteligência dos filhos, e esquece que aquele filho, que aquela família é constituída por seres espirituais que ora ocupam o corpo. Que aquele filho é um espírito que traz defeitos que precisam ser educados, que traz qualidades que precisam ser alimentadas para não serem sufocadas. Vem para se aperfeiçoar, vem para se corrigir, vem para se melhorar. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Nos tornarmos pessoas melhores, do bem. Quantos irmãos nossos tiram a vida quando perdem tudo materialmente? Não é um nem dois, isso acontece na nossa cidade. Quantos tiram a vida porque alguém muito querido faleceu? Ou porque o namorado ou a namorada não quis mais, ou porque o marido ou a esposa não quis mais, ou mata e tira a sua própria vida. Porque não tem estrutura
Porque o que é a vida? É o que a pessoa está vendo, pegando e tocando. Quantas pessoas entram em profunda depressão, adoecem, pelo vazio enorme que trazem no coração, porque alimentou-se apenas a matéria. E nós somos espíritos que ora ocupamos um corpo. Essa família que tem uma história trágica. E o sentimento de culpa de Jerônimo foi enorme, terrível, tanto que ele sai da terra enlouquecido e é levado para um outro departamento. Ele estava no hospital e ele teve que ir para uma área de isolamento. Não pôde mais voltar para o quarto do hospital onde ele estava, porque ele enlouquece ao ver ali o resultado da sua triste decisão. Então, para encerrarmos essa parte, tirar a vida nunca vai ser solução para os nossos problemas. Nunca. E as pessoas que ficam vão sofrer. Não tem outra saída. Não tem. Mas saindo de Portugal, vamos para o Rio de Janeiro. André Luiz chega ao Rio de Janeiro, junto com o Aniceto e mais alguns colaboradores do plano espiritual, para mais um trabalho na Terra. E sabe o que chama a atenção dele? É que ele começa também a ver, como lá em Portugal, talvez nós somos Portugal, Brasil também, as pessoas caminhando e junto com as pessoas espíritos, semblantes feios, mas mal formados, e que ele vai vendo que ali estão obsessores, espíritos inferiores, junto das pessoas. Ele fala que o mesmo número de pessoas que tem na rua, caminhando, no vai e vem, tem espíritos. Então imaginemos, quando vocês andarem pelas ruas, vocês olhem o número de pessoas e calculem que tem o mesmo número de espíritos ali. Ele olha para as casas e ele começa a observar que nas casas, esses espíritos que estão nas ruas, ele observa que esses espíritos entram nas casas com a maior facilidade, espíritos inferiores. Entram nas lares, entram nos bares ou aos bares. Ele olha nas sacadas, tem espíritos inferiores, nas sacadas, nas janelas. Ele fica impressionado com aquilo. E aí, ao se aproximarem mais, ele enxerga uma luz muito forte, que vem de um bairro muito pobre, carente. E ao se aproximar, vê uma casinha pequena, simplesinha, pobre. E ele se aproxima e vê que essa luz envolve toda esta casa. Toda a casa. E quando se aproximam, ele vê espíritos de luz na janela, sorrindo para eles, e vê que um espírito de um senhor, que é o Isidoro, de quem agora vamos falar, Isabel e Isidoro, está na porta. Ele abre a porta para que eles entrem. Aí André, como assim? Quando eu vou na minha casa, que ele já tinha vindo em outros momentos, a porta fechada nunca me impediu de entrar na minha casa. E aqui? Aí, o seu orientador disse, este lar é de Isabel e de Isidoro. Este lar é uma oficina do nosso lar. E este lar funcionava como um ponto, um posto de socorro, de amparo, de descanso também para os espíritos. Eles vinham ali, repousavam, descansavam neste lar, onde se realizava o Evangelho do Lar, que será abordado na próxima palestra. E depois de lá eles saíam para as outras tarefas. Quando André, então, entram nesse lar e denota a casa muito simplesinha. Isabel
viúva também como Zulmira. Só que olha só, Zulmira, 4 filhos. Isabel, 5 filhos. Isabel, sentada, tricotando. A filha mais velha, com 16 anos, costurando. O filho, João, fazendo as tarefas da escola. E as outras 2 meninas, brincando, as menores. A caçula de 6 anos. Então eles eram novinhos. A Nery tinha 9 anos, Marieta 7 anos, Noemi a caçula 5, Joaninha, a filha mais velha, Joana, 16 e o menino João em torno de 10, 11 anos. Era uma turminha, né? E ela sozinha, Isabel sozinha. Aí quando anoitece, no início da noite, a dona Isabel larga as agulhas, a sua filha larga a máquina de costura, as menininhas param de brincar e vão para outra sala para fazer o culto do Evangelho no lar. Aí nós já começamos a compreender da onde vem esse amparo, essa proteção, essa luz que não permite que espíritos inferiores ali entrem e que mesmo espíritos de luz precisam de licença para entrar nesse lar. Pelo Evangelho no lar, pelas pessoas que moram ali. Bom, o que eles nos falam? Que as meninas, aí, André fica assim, pensativo, olhando para aquela família, e ele já vem então Aniceto ali para lhe explicar. As meninas são entidades amigas do nosso lar. As meninas vieram para serviço e resgate necessário na terra. Entendamos que amigas do nosso lar, vieram do nosso lar, não significa que eram espíritos de luz. Eram espíritos bons, mas que também traziam suas dificuldades, que traziam seus defeitos para se corrigir. Tanto que elas vinham para resgatar. E vejamos, vinham a trabalho espiritual na terra. E o menino, o João, esse reencarnou de um plano inferior, de planos inferiores. A situação dele nesse lar é muito diferente. Então essa família se reúne e o menino vai contra a vontade. Quem faz evangelho no lar aqui, por favor, levanta a mão. Que bom. Esperamos que evangelho no lar, independente se é espírito ou não, todos podem fazer. Nós não temos tempo, mas será falado sobre esse assunto. Bom, então quem faz o evangelho no lar sabe. Quem faz o evangelho no lar que teve criança ou tem criança, adolescente, nem sempre eles vão com vontade. Né? Eu fiz evangelho no lar desde os meus, bem bebezinhos, e às vezes podem não ter vontade. Mas enfim, o menino com vontade, sem vontade, ele ia para o evangelho no lar, certo? Eles sentam então para realizar o evangelho. E aí André observa o seguinte: quem está lá junto? Isidoro, que abriu a porta. O esposo dela, desencarnado, está lá no lar, junto, realizando o evangelho. Ele é um dos protetores dessa família. Continua protegendo o lar, diferente do nosso amigo Jerônimo, coitado. Está lá. Olha a situação. Isabel é nova. Família pobre. Viúva, 5 filhos. Como que Jerônimo encontrou sua família? Perdida. Como que Isidoro encontra sua família? Unida. E nesse momento realizando o evangelho. Eram espíritas. Esta família é uma família espírita. Eles sentam então e André fica impressionado, porque ele vê espíritos de luz que chegam para realizar o evangelho junto, os protetores, e ele vê o espírito Fábio, que se aproxima da senhora, estende a mão sobre a sua testa, no momento em que ela inicia o evangelho. Por que isso? Porque
porque através dela as crianças e os espíritos mais inferiores irão ouvir a explanação do Evangelho e os espíritos de luz iriam ouvir a explicação do Evangelho através de Fábio, esse espírito de luz. Todo mundo recebe. A senhora divide as tarefas. Olha o ensinamento para nós que não fazemos e que fazemos. A filha mais velha traz os recortes do jornal. Ela pede para uma das menininhas fazer oração. Para a filha mais velha ler a notícia que ela trouxe do jornal. E ela depois abre o Evangelho. Aí tem toda a história do Evangelho no lar. Bom, acontecido isso, quando ela abre o Evangelho, ela vai abrir lá onde fala, no Novo Testamento ela vai abrir lá onde fala sobre as sementes de mostarda, sobre o ensinamento, aonde vai falar sobre a fé, sobre o que plantamos. E ela aproveita porque a menina conta a história de uma jovem que tirou a vida por causa do namorado, por amor. Ele não quis mais, ela se suicidou. E aí aquela mãe aproveita a notícia, a mensagem do Evangelho e explica para aqueles filhos o que é o amor verdadeiro. Que a menina na verdade não estava amando, ela estava doente e provavelmente sem estrutura para enfrentar os nãos da vida. Lembram? Pais que atendem a todas as vontades dos filhos. Os filhos crescem achando que o mundo foi feito para servi-los. Isso é muito importante para nós pais. Diz sim, sim para o teu filho. O momento que ele ouvir um não, ele vai gritar, ele vai sapatear, ele vai se jogar se ele for menor. Ou então ele vai fazer o quê? Ele vai adoecer, ele vai entrar em depressão, ele poderá se suicidar, porque ele nunca foi frustrado. Essa mãe começa a explicar e já vai dizendo para os filhos que assim como os grãos de mostarda, você planta, nasce, cresce, frutifica, temos que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque tudo que pensamos e sentimos toma corpo, toma forma e nos envolve. E aí ela dá toda uma lição bonita para aqueles filhos, depois ela dá a palavra para os filhos falarem. Esse é um momento de educação moral no lar, uma vez por semana. As famílias não param mais, não é? As famílias não param mais. Não param mais para ouvir seus filhos, porque tem que trabalhar, e quando chega em casa tem que trabalhar. E as crianças hoje são criadas por terceiros e terceiros e terceiros. Órfãos de pais vivos. Pensemos. O Evangelho no lar é um momento, pelo menos uma vez por semana, para pai, ou pai, ou vó, enfim, que hoje é diferente. Ouvir, se ouvir. Ouvir. E aí quando ela então passa a palavra, a menininha dela diz assim: mamãe, se Jesus é tão bom, por que nós estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Lá na Dona Fausta, eles comem 2 vezes por dia, almoçam e jantam. E a Nelly me disse que quando o papai era vivo, nós também comíamos, fazíamos isso. Por que, mamãe, se Jesus é tão bom e a gente só come uma vez por dia? Provavelmente as mães aí teriam várias respostas, não é? Uma mãe materialista transaria se queixar, se lamentar, e até dizer que a culpa foi do marido que morreu e que a deixou naquela situação. Outra iria dizer que Deus é injusto e entraria e começaria todo um rosário de lamentações. Mas Isabel, mãe espírita, e um espírito, com certeza, um espírito mais evoluído, olha o que ela diz para a filha. Olha, Marieta, você vive se preocupando com isso, olha só a resposta dela. Não devemos deixar que o estômago fale mais alto. Há quanto tempo estamos comendo só uma vez por dia e não ficamos doentes? Quantas coisas boas será que não estamos recebendo com essa comida reduzida? Olha só,
muitas, não é? Essa aqui eu li para meu aprendizado, repassei, falei, leiam nem que seja, eu disse para algumas pessoas, leiam nem que seja só essa parte para algumas mães, porque ela nos dá uma bela lição. E aí a filhinha mais velha disse assim para a irmãzinha, a mamãe tem toda a razão, tenho visto muita gente, gente doente por comer demais, naquela época. E hoje, quantas pessoas desenvolvendo diversas doenças por comer demais? Não é mais pela falta, é pelo excesso. Aí, a mãe continuou. Além disso, vocês podem ter certeza de que Jesus abençoa, a mãe disse, o pão, a água de quem sabe agradecer, o que recebe de Deus, educando os filhos a ser gratos a Deus, a não reclamar. É verdade que Isidoro foi embora antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casa, simples, mas tem. Nossa união espiritual, nossos amigos, lembramos de Isidoro. Lembramos de Jerônimo, que não tinha amigo. Achou que tinha. Acreditem que o papai ainda está trabalhando por nós. E aí a caçulinha Noemi disse, é mesmo, mamãe. É verdade, porque eu vi o papai ajudando a segurar o bolo que a dona Cora nos trouxe domingo. O que tem aí? O bairro era pobre. Dona Cora provavelmente não era rica, mas era uma boa pessoa. E provavelmente a família não tinha nada que comer. Isidoro deve ter ido lá e intuído ela. Leva um bolinho lá, faz um bolinho para minha família, eles não têm nada que comer. E ela no mínimo pensou assim, sabe, coitada da dona Isabel, sozinha, 5 filhos, vamos fazer um bolo? Vou levar lá para eles. É assim que funcionam as coisas. Para quem sabe agradecer. E aí a menininha então diz isso e a outra complementou, eu também vi. Papai continua nos ajudando. E aí a mãe fala, quando sabemos amar e esperar, crianças, não nos separamos das pessoas queridas que morrem na vida física. Vamos acreditar na proteção de Jesus. E a menininha que lá no início disse, mamãe, por que Jesus é tão bom e nós comemos só uma vez por dia? A Marieta, que falou isso, após ouvir, ela olhou para a mãe e disse, mamãe, quando a senhora fala, olha só, eu acredito. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Eu vejo vários pequenos mendigos abandonados. Vai ver, não come nada, não tem amigos como a gente. Ah, mamãe, precisamos agradecer muito a Deus. A mãe acabou de cumprir com a sua tarefa de educadora. E nos ensina que através dos valores que o pai e a mãe têm, que se baseia a família e que os filhos seguem. Olha quando ela diz assim, mamãe, quando tu fala eu acredito. Como Jesus é bom. Então como é que as nossas crianças, nossos jovens vão conhecer Jesus? Deus. E o amor de Deus para conosco é através da mãe e do pai, é através da família. Não é um estranho que vai falar de amor de Deus para os nossos filhos. Apesar que vou lhes dizer, muitas vezes é. Vou lhes dizer que muitas crianças aprendem a orar na escola. Muitas crianças aprendem a saber quem é Deus, quem é Jesus, porque mistura-se tudo na escola. Muitas crianças vão conhecer a história de Jesus na escola. Não deveria ser assim. É no lar. Então vejamos esse lar da Isabel. É um lar pobre, onde se come uma vez por dia. Mas o que ela deixa claro para nós? Não falta amor, não falta Deus, não falta religião. Não falta. Lembremos, eu vou passar um pouquinho adiante. Lembremos que o Filho reencarnou de uma zona inferior. Lembra? Não veio do nosso lar. Aí o menino chega para a mãe e diz assim, mamãe, o que você acha da pobreza?
Mas eles perdem, tem umas coisas lá na frente para questionar a mãe. E a mamãe diz, acho, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de crescimento que podemos ter. Tenho certeza de que os homens ricos têm uma grande missão na terra, mas reconheço que os pobres, além da missão própria, são mais livres e mais felizes. E aí ela vai falar da pobreza, que é na pobreza que você encontra amizade sincera. Lembremos da Zumira e do Jerônimo, que pensavam que tinham amigos. Ela vai falar que é na pobreza que você passa a avaliar e dar valor às coisas simples. Lembremos dos pais que dão tudo para os filhos. É na pobreza, diz ela, que se encontra as alegrias nas coisas simples. E eu me lembro, e os senhores vão lembrar, devem ter experiências como eu, que felicidade, que alegria que eu comia aquela maçã, aquela meia maçã. Agora ela faz uma observação. Não estou falando dos preguiçosos e ingratos do mundo. Falo dos pobres que trabalham e mantêm a fé. É diferente, não é? Tu tem uma dificuldade financeira, tu é pobre, mas tu trabalha, tu luta, tu vence na vida. Que tem pessoas que estão na condição de pobreza porque ainda são preguiçosos. E ela vai falar para o filho ainda sobre a pobreza. E o filho teimoso, né, a sorte de João, que a mãe dele era espírita, provavelmente ele ia, se não fosse, ele ia apanhar. Ele diz para a mãe, infelizmente não concordo com a senhora, e até as crianças do jardim da infância pensam o contrário. Aí ela diz para o filho, não estamos no jardim da infância, meu filho. E o espírito de luz que estava me ajudando ela a orientar a família. Olha como é importante. Estamos num jardim do lar e precisamos entender que as flores são muito bonitas, mas a vida não segue adiante sem a bênção dos frutos. O que ela está ensinando para o filho? Tem que trabalhar. Nada vem de graça. E aí o rapaz, ela vai falar mais um pouco, e o rapaz assim, mamãe, eu não concordo com a senhora, conversei com o senhor Maciel do mercado e ele quer alugar essa nossa sala. Aí a gente pode comer 2 vezes por dia. Aí a mãe diz, não. Enquanto eu viver, nós vamos respeitar a memória do teu pai. Essa sala foi feita para o culto do nosso evangelho e não vai ser alugado nada. Faz assim, meu filho. Estuda, olha só. Estuda, trabalha, vai construir casas e aluga as casas que você construir. Mas aqui em casa, não. E aí o menininho, né? Como eu disse, ele tinha sorte, reencarnou numa família espírita. Ele olhou para a mãe e disse, e se eu insistir? Aí a mãe muito calma, porque era uma mãe espírita. Calma, ela olhou para o filho com firmeza e respondeu, se você insistir, será castigado. Porque eu não sou mãe para deixar que meus filhos tenham ilusões perigosas no coração. Se amo muito vocês, preciso orientá-los para o caminho certo. Olha só. Não sou mãe para deixar que meus filhos criem ilusões perigosas. Lembro quando eu falei para os senhores. Hoje se vendem ilusões nas redes sociais. Inverdades, felicidades fabricadas. E a criança e o adolescente que estão, e adultos envolvidos nisso aí, acham que aquilo que vem diariamente nas redes sociais é verdade. E entram em profunda depressão muitas vezes, isso já é cientificamente comprovado, porque a sua vida não tem a beleza, a graça que estão colocando nas redes sociais, fora outras coisas que nós sabemos, né? Outras coisas que as nossas crianças, os nossos jovens estão envolvidos. Então a Isabel nos dá um exemplo. Nós não podemos deixar que nossos filhos criem ilusões. Nós reencarnamos no mundo, a nossa trajetória espiritual aqui na Terra é para a nossa evolução espiritual, não a nossa evolução monetária e financeira.
servem no trabalho nos dignifica e é importante para que nós possamos conseguir aquilo que queremos para desenvolver a nossa inteligência. Mas nós não podemos nos iludir que isso é o principal na nossa vida, porque isso nos diz o Evangelho: o ladrão rouba, a ferrugem corrói, o tempo destrói. Não é assim? Então, a Dona Isabel vem nos dar um exemplo de um lar espírita, aonde se valoriza a vida, aonde se valoriza a moral, aonde há educação. E isso independe da condição social, financeira que nós tenhamos. Independe. É uma história real de uma família pobre. E com certeza, se os senhores pudessem falar, os senhores e as senhoras têm histórias. Alguns de vocês vão ter história, que nasceram também numa família pobre, com dificuldade, e venceram, e lutaram, e são pessoas do bem, porque ali não faltou união, porque ali não faltou amor, porque ali teve Jesus, teve Cristo. E hoje o que tem nos lares? O que tem nas famílias? Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós temos uma ideia de como estão as famílias. Então nós, espíritas, precisamos rever, precisamos trabalhar por um mundo melhor. Porque os espíritos que estão reencarnando são inteligentes, sim, mas eles precisam que essa inteligência seja direcionada, não para as ilusões do mundo, como diz Isabel a seu filho, mas para a verdadeira sentido da vida aqui na Terra. Para que o seu filho, sua filha, meus filhos, possam, quando saírem dos nossos lares, serem aquele que levanta o que está caído, não chuta. Ser aquele que defende o que está sendo oprimido, não oprime. Ser aquele que ajuda quem está sofrendo, não faz sofrer. Ser aquele que tira o outro da droga, não que entra na droga. Ser aquele que trabalha pela vida, não tira a sua própria vida. Nos lares, nas festas espíritas, não entra bebida alcoólica. A bebida alcoólica é droga. É droga. E nós espíritas sabemos que nós trazemos nossos defeitos e não sabemos quem reencarna na família. Lembremos, reencarnamos para progredir. Trazemos defeitos. E às vezes meu filho, ou meu marido, ou quem seja, traz problemas com o alcoolismo. E no meu lar tem bebida alcoólica. Porque se vende a ilusão que para ser feliz tem que beber. Para ser bonito tem que beber. Os comerciais estão aí para nos mostrar isso. Lar espírita, me desculpe. Quem gosta, né? Que às vezes a pessoa fala, não tem bebida alcoólica. Festa espírita, não tem bebida alcoólica. Porque é uma das drogas que abre as portas para tudo o mais que não presta. Principalmente, lembram? Espíritos inferiores que andam, que vão e que vêm. Bem, vamos encerrar. Mas, encerrando, nós vemos, através desses dois lares, em outro século, exemplo para nós hoje, no século XXI, que acontece tanto um lar quanto o outro. E se nós, diante de todas as dificuldades que estamos vivendo hoje, nos sentimos perdidos muitas vezes para conduzir o nosso lar, vamos fazer uso do Evangelho no nosso lar. Vamos usar essas lições que aqui tem para nos educar e para educar aqueles que estão conosco. O Evangelho traz lições
que nos mostra o caminho a ser trilhado. E mesmo diante das dificuldades e dos problemas da vida, que todo mundo passa, com filho, enfim, normal, com família, quem tem família sabe, a gente passa, os problemas passam e a família permanece. Nessa trajetória espiritual nós podemos até cair, mas quem traz o Evangelho no coração cai, mas levanta. Eu também sou mãe, hoje meus filhos já estão, um com 24, meu filho mais novo, minha filha com 27. Então, nós sabemos que não existe família que não passe por dificuldades. Mas se nós temos Jesus, se nós temos o Evangelho, repito, a orientar a nossa família, mesmo diante das dificuldades, nós levantamos e seguimos adiante. E em torno da doutrina espírita e do Evangelho, nós também procuramos trazer não só a pequena família, mas a família grande. Hoje queremos falar, tem minha sobrinha aqui comigo. Então, é tão bom, é tão maravilhoso. Por que ficar para nós? Então vamos levar a todos aqueles que se achegarem a nós essa doutrina maravilhosa, mas principalmente vamos levar o Evangelho através do nosso exemplo, do nosso trabalho e daqueles que convivem conosco. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que me deram de aqui estar. Peço desculpa, eu passei 15 minutos, é que eu descontei o tempo que estavam falando. Aí eu olhei ali, eles falaram, então um pouquinho mais, obrigada. Então eu agradeço pela oportunidade, peço desculpa, né, porque passei um pouquinho. Agradeço a paciência dos senhores e das senhoras de me ouvirem, né? E vamos continuar trabalhando e rogando a esse nosso bondoso Deus, bondoso Pai, a Mãe Santíssima, que olhe pelas nossas famílias, que nos oriente, que nos ajude sempre. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.